Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, onde nós vamos falar um pouco mais sobre redação. E na aula de hoje nós vamos falar sobre tema, como delimitar o nosso tema na hora de escrever a nossa redação. Bom, não sei se você imaginou, mas muitas pessoas, quando vão fazer a redação do Enem, têm dificuldade de delimitar o tema. E o que acontece? Na hora que faz a redação, acredita que está fazendo a melhor redação da sua vida, que vai conquistar altos pontos na redação, mas quando sai o resultado, percebe que fugiu ao tema. Então, por que isso acontece? Por que você faz tudo o que deveria fazer e quando você recebe a sua nota, você percebe que você fugiu ao tema? Vou dar um exemplo típico para vocês nesse vídeo, então não saia daí. Vamos lá. O Enem de 2015 deu uma proposta de redação para nós que seria a persistência da violência como mulher. A persistência da violência contra a mulher. E o que aconteceu? Eles deram 3 textos norteadores, nos quais um falava sobre a violência, um falava sobre os tipos de violência contra a mulher e outro falava sobre os índices de violência, né? Mostrando essa possível persistência da violência contra a mulher. Então, o que acontece? Essa redação já te norteava. Você tinha que falar sobre a violência, mostrar que a violência que estaria sendo tratada na sua redação seria a violência contra a mulher, seja psicológica, física, seja familiar, doméstica, e que essa violência estava alcançando alguns tipos de índices. Aí muita gente no Enem, quando recebeu essa proposta, a violência da persistência contra a mulher, o que a pessoa fez? A pessoa entendeu que tinha que falar apenas sobre a violência contra a mulher. Pô, eu sei do assunto, eu conheço a Lei Maria da Penha, eu sei que existe a violência contra a mulher, é uma questão de gênero, mas espera aí, você estava trabalhando uma temática dentro de um assunto. Então, o assunto seria a violência contra a mulher. Beleza, você acertou. Você falou sobre a violência contra a mulher, você citou a Lei Maria da Penha, você citou o fato de termos delegacias que amparam as mulheres, como a Delegacia da Mulher, mas você não falou do tema, da delimitação do tema, que seria a persistência da violência contra a mulher. Então, muitos alunos, né, muitos estudantes, na hora de fazer a redação, esqueceram desse ponto principal, essa palavrinha-chave que estava no texto, né? Se você não conseguisse perceber isso claramente através dos 3 textos norteadores, você poderia perceber através do título que eles dão da sua redação, que seria a persistência da violência contra a mulher. Então, se você falou apenas sobre a violência contra a mulher, você fugiu à proposta da redação, você não delimitou ela, seria a persistência. Então, você tinha que falar dessa persistência da violência contra a mulher. E se você falou de outros tipos de violência, começou falando sobre a violência, aí começou a falar de violência do cachorro, a violência contra o idoso, a violência contra os homossexuais, a violência de raça, de gênero, de etnia, de tudo. Meu querido, aí que você fugiu mesmo do assunto. Então, vamos lá. Como delimitar o nosso tema? Você vai pegar os 3 textos norteadores. Então, perceba, ele vai se encaixar claramente ao texto que está sendo pedido, que vai ser praticamente o título da sua redação. Claro que você não vai colocar o título na sua redação, porque você corre o risco de ir mal falar pouco na sua redação e perder ponto, porque usou uma linha para colocar o título. Mas esse título que eles dão na sua redação, a proposta, né? Ele vem falando claramente, por exemplo, o texto de 2015 falava a persistência da violência contra a mulher. E dava 3 textos norteadores. Então, esses 3 textos norteadores vão servir para te auxiliar. Você vai ter um ponto ali que você vai perceber qual é o assunto. Então, o assunto ali seria a violência. A violência. Qual seria a problemática, então, a respeito da violência desse assunto? A violência contra a mulher. É chato a gente já ter a violência. Imagine aí a violência contra a mulher. Não é só uma questão dela ser mais vulnerável, como alguns homens acham, né, em relação ao machismo. É em relação a violência, do machismo, da questão da violência doméstica, o homem na sua convivência com a mulher dentro da sua casa, dentro da casa dos dois, né? Essa questão, né, de diferenças de gênero. Mas imagine aí, meu querido, que nessa violência, essa questão da relação do homem e mulher, da violência contra a mulher também, o que acontece?
está aumentando os índices da persistência da violência contra... Está aumentando os índices de violência contra a mulher. E percebe-se uma persistência. Ou seja, não é algo que está diminuindo. Então, você percebe que quando você fala Lei Maria da Penha, quando você fala da Delegacia da Mulher, é bonito, é interessante você falar que isso existe. Mas se você não pontuar que existe a Lei Maria da Penha e que existe a delegacia e que isso não está solucionando o problema e por isso você, caro candidato, deveria criar uma intervenção positiva, você não atinge a proposta da sua redação. Dessa redação 2015. Entende? É disso que eu venho falar para vocês. Vocês precisam aprender a delimitar o tema. Percebam que isso está claramente no texto ou está nos 3 textos norteadores que vão te colocar dentro desse assunto e dentro desse tema. Como trabalhar? Depois que eu percebi aí o tema da minha redação e delimitei ele, o que eu devo fazer? Você perceba qual é o norte que essa redação te dá, qual a possibilidade. Veja bem, quando você fala da persistência da violência contra a mulher, se essa persistência, você tem que falar em forma de quê? Como que você prova? Quais são os dados que você levanta para provar a violência contra a mulher? Pensa aí, é estatística, é número. Então, quanto mais número você colocar na sua redação, melhor. Claro que você não vai fazer uma redação cheia de números, né? Mas se você falar do ponto de vista histórico, beleza. Mas se você colocar números, índices, a violência da mulher tem aumentado em 20%, em 30%, 45%. E o número de medidas do governo, né? Muitos jovens gostam de falar do governo, né? Os índices de tal, cria-se a Lei Maria da Penha, mas persiste a violência, percebe-se a persistência da violência contra a mulher, porque mulheres são mortas, mulheres são encontradas mortas depois de terem dado queixa na delegacia, alguma coisa do gênero, entende? É você tentar ir ali pela linha dos números, né? Então você vai fazer uma descrição, ou você vai fazer uma seleção de estatística, né? De números estatísticos, de dados, né? Como se fosse uma estatística mesmo, né? Tem redação que o tema já dá para você trabalhar de um ponto de vista histórico. Por exemplo, se fosse o machismo, a violência de um ponto de vista... Só a violência contra a mulher. Aí você trabalharia de um ponto de vista histórico, né? A questão do machismo. O homem sempre se sentiu o centro da relação, ou o mais forte da relação. Entende? Então é assim, você deve procurar ver os caminhos, as possibilidades de se criar um texto dentro do padrão. Qual seria esse padrão? Além de você falar na norma culta, você tem que trabalhar aquele assunto. Perceba, você vai trabalhar esse assunto dentro de um tema. Então, era violência? Era. Violência contra quem? Contra a mulher. Mas era só isso o assunto? Não. Tinha um tema que vai trabalhar a problemática, porque a sua redação não é só discursiva, é argumentativa. Então, dissertativa, argumentativa, trazendo uma problemática, que seria, no caso, a persistência dessa violência contra a mulher. Percebe? Então, se você conseguiu perceber tudo isso, coloque na sua redação, coloque em prática, tá ok? Deixa um beijo e um abraço para vocês. Volta aqui em outro momento, deixando dicas, orientações e qualquer coisa, querer orientação na sua redação, manda um link, curte esse canal, deixe uma mensagem aqui para mim que eu direciono vocês para o meu Zap Zap, tá ok? Um beijo e abraço para vocês. Fui!